Mas Vossa Excelência vai garantir que a senadora Vanessa Graziotin fale hoje, de manhã ainda, nesta sessão. Ela tem exclusividade aqui no Brasil, plenário, estamos aguardando. Lá no Amazonas, ansiosos. Então. O povo do Amazonas está ansioso, esperando. Mas agora, a Vanessa é uma atuante de plenário, então ela tem... Eduardo Braga e Vanessa Graziotin, o Amazonas está esperando. Mas acho que ela está no artigo 17, como sempre. Senhor Pode presidente, ser que fique para tarde. Senhoras senadoras, senhores senadores, se há 20 anos alguém houvesse vaticinado que ascenderia ao cargo de presidente da historicamente conservadora República do Chile, historicamente de alguma forma, porque é o Chile... não apenas de Bachelet, mas de Salvador Allende e de tantas figuras de extraordinária trajetória progressista, mas já pela segunda vez uma mulher, filha de um general assassinado por tortura na ditadura de Augusto Pinochet, presa e exilada durante longos anos, provavelmente teriam dito que se tratava de invenções dignas do realismo mágico de Gabriel Garcia Marques. Mas se além disso alguém houvesse previsto também que ela encontraria na presidência do Brasil outra mulher que também foi perseguida e torturada por uma ditadura, com certeza teriam afirmado que tal enredo era digno da imaginação poética de Pablo Neruda. E de fato, somente a imaginação política incansável e o incansável otimismo de um Pablo Neruda poderia ter criado tal história há poucas décadas atrás. Felizmente, porém, essa história é tão poética quanto real. E o que possibilitou esse improvável encontro entre imaginação e poesia de um lado e a realidade implacável do processo político de outro, a resposta pode ser dada apenas por uma palavra: a democracia. É o regime democrático, o pior dos regimes políticos, à exceção de todos os outros, como dizia Winston Churchill, que permite não apenas que se sonhe livremente, mas também que se realizem os sonhos mais improváveis. Felizmente, no Chile, no Brasil e em toda a América Latina, já podemos sonhar com a liberdade mais importante, realizar, ainda que com dificuldades, antigos sonhos tão postergados como o sonho da prosperidade e da unidade econômica e política de nosso continente. Mas se a democracia nos proporciona a liberdade que tanto nos alegra, da mesma forma impõe, principalmente a nós políticos, o pesado dever de realizar os sonhos e os direitos daqueles que, por enquanto, só têm o direito de sonhar. Ditaduras como as que tivemos na América Latina podem contentar-se com simples e excludentes processos de crescimento econômico. Democracias não. As democracias, as verdadeiras democracias, impõem a justiça social e a inclusão de todos em seus múltiplos direitos, pois os sonhos que importam, os sonhos capazes de mudar a realidade, são os sonhos coletivos. Em seu segundo mandato, o principal desafio de Bachelet tange justamente no combate às desigualdades sociais em seu belo país. Essas desigualdades são produto de políticas econômicas iniciadas ainda durante a ditadura de Pinochet. Há uma história que ilustra bem esse ponto. Em 28 de agosto de 76, 3 semanas antes de ser assassinado em Washington pela DINA, a terrível polícia secreta de Pinochet, Orlando Letelier, que havia sido ministro da Defesa e das Relações Exteriores do governo Allende, publicou um artigo na prestigiada revista The Nation, que teve grande repercussão. Nesse artigo, intitulado The Chicago Boys in Chile, Economic Freedom's Awful Toll, os Chicago Boys no Chile, as horríveis consequências da liberdade econômica, Letelier mostrou ao mundo as consequências econômicas, sociais e políticas da terapia de choque que Milton Friedman e seus discípulos haviam imposto ao povo chileno. Entre outras coisas, Orlando Letelier assinalou nesse texto que, se em 1972, apenas um ano do governo da Unidade Popular, a renda da classe média e dos trabalhadores do Chile representavam 62,9% do total. Em 1974, essa parcela da renda nacional chilena caiu para 38,2%.
No entanto, se em 1972 a renda dos grupos empresariais foi de 37,1% do total, 2 anos mais tarde, ascendeu a 61,8%. Em pouco mais de 2 anos, a ditadura saqueou as classes pobres e médias do país. Entretanto, o foco do artigo de Orlando Letelier não eram as dramáticas consequências da nova política econômica de Pinochet, mas sim a contradição entre o liberalismo econômico do Chicago Boys e a brutal ditadura que fizera do Chile o primeiro experimento neoliberal avant la lettre do mundo. Friedman e seus discípulos e a grande imprensa, inclusive dos Estados Unidos, tentavam dissociar o experimento neoliberal à terapia do choque das draconianas condições políticas sob as quais essa evidência se desenvolvia. Friedman dizia que não compartilhava do ideário político da ditadura, mas que condená-lo por ajudar a implementar um remédio econômico eficaz era a mesma coisa que condenar um médico por aplicar uma vacina salvadora na população chinesa, ameaçada por uma grave epidemia. A sua solução para os problemas econômicos do Chile era, portanto, uma solução técnica, racional, que não tinha nenhuma relação política com a grotesca ditadura chilena. Era também, segundo ele, a única solução possível para os problemas econômicos do Chile e do mundo. Pois bem, Orlando Letelier argumentava no seu artigo seminal exatamente o contrário. Para ele, era evidente que as políticas econômicas são introduzidas precisamente com a finalidade de alterar as estruturas sociais e impor um modelo político. Assim, não se pode separar a política econômica dos seus requisitos e de efeitos sociais e políticos. A presidenta Bachelet tem plena consciência da necessidade de enfrentar as desigualdades herdadas da ditadura chilena e de fundar um novo modelo econômico, social e político para um Chile mais inclusivo e justo. No início dos anos 70 do século passado, o índice Gini do Chile era 0,47, dos mais baixos da América Latina. Entretanto, com o liberalismo econômico selvagem introduzido na ditadura, esse índice subiu para 0,63 em meados da década de 80. Naquela época, a pobreza e a indigência afetavam quase 45% da população chilena. Com a volta da democracia nos anos 90, houve uma redução significativa da desigualdade e o índice de Gini do Chile caiu para 0,51 em 95. Contudo, a desigualdade social no Chile parou de se reduzir desde aquela época. Na realidade, ao contrário do que vem acontecendo em outros países da América do Sul, como o Brasil, essa desigualdade vem aumentando paulatinamente. O índice do Gini do Chile está em 0,55. Não obstante, alguns economistas argumentam que esse índice, medido por pesquisas domiciliares, está subdimensionado, não captam de forma precisa os rendimentos muitas vezes sonegados de empresas e pessoas físicas. Simulações feitas com base em pesquisas fiscais indicam que o índice de Gini atual do Chile estaria em torno de 0,63, um número muito alto, inclusive em termos regionais. De acordo com o relatório da OCDE, organização à qual o Chile pertence, esse país é o mais desigual entre os seus Estados-membros, superando outros países em desenvolvimento que também compõem a organização, como o México e a Turquia. Esse processo de aumento, ainda que paulatino, da desigualdade foi agravado pelo desenvolvimento do Estado como agente de políticas sociais indispensáveis, pelo desinvestimento do Estado como agente de políticas sociais indispensáveis para assegurar proteção social e igualdade de oportunidades para todos. Tal desinvestimento iniciado na ditadura de Pinochet afetou dois setores extremamente importantes, previdência social e educação. No caso da previdência, foi totalmente privatizada. Não há mais previdência pública no Chile. Com o tempo, isso criou um gravíssimo problema social. A maioria da população não consegue ter hoje uma aposentadoria que lhe assegure o mínimo indispensável para a sobrevivência digna. Bachelet pretende recriar nesse seu segundo mandato um sistema previdenciário público que complemente os rendimentos dos aposentados do setor privado ou que dê uma aposentadoria a quem não tem condições de contribuir autonomamente.
Já o caso da educação é o mais sensível politicamente, em contraste com o que vem acontecendo em muitos países da América do Sul, como o Brasil, que está aumentando o acesso ao ensino superior para estudantes pobres, com programas como o ProUni e o ReUni. No Chile, a educação de nível superior está cada vez mais elitizada. Naquele país não há mais universidades verdadeiramente públicas. Todas cobram taxas e mensalidades muito caras. Como ocorre nos Estados Unidos, os estudantes da classe média chilenos precisam se endividar para poder concluir seus cursos. Essa crescente privatização e elitização no ensino superior está na origem das grandes manifestações de estudantes no Chile, que vem ocorrendo há cerca de 3 anos. A solução a esse grave problema mediante uma grande reforma educacional que proveja o acesso ao ensino superior a estudantes de todas as classes sociais. Para fazer essa grande reforma educacional, precisa instituir um novo sistema público previdenciário. Terá de enfrentar outra herança da ditadura. Referimos-nos às inúmeras isenções e reduções fiscais asseguradas às empresas instaladas no Chile. Com a atual carga tributária daquele país somada às sempre presentes sonegações, o Chile não tem condições orçamentárias de dar uma resposta para a questão da previdência, da educação e da desigualdade social de modo geral. Bachelet já indicou que aumentará em 25% a carga tributária de empresas chilenas para poder desenvolver seus imprescindíveis programas sociais. Sem querer interferir nos assuntos internos do nosso querido vizinho, permitiria sugerir à nova presidenta do Chile o programa da renda básica de cidadania, que poderia contribuir substancialmente para reduzir as desigualdades sociais. A implantação gradual de um programa deste tipo não impactaria de forma significativa o orçamento e permitiria equacionar a questão da carga tributária de modo suave e paulatino. Uma alternativa factível seria usar parte da renda das exportações do cobre, setor que permanece público, para ajudar a financiar um programa do tipo. A exemplo do que ocorre no Alasca, onde a renda obtida com o petróleo fez com que o Alasca, ao pagar um dividendo igual a todas as pessoas ali residentes, fez do Alasca o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Menciona-se que em 2012 o Palatino aprovou uma lei da renda básica preparada pelas deputadas Maria Soledad Vela Querona, do Equador, Rodrigo Cabeças, do Venezuela, Ricardo Beirós, do Uruguai, e por mim, uma minuta que fornece os cidadania em todos os países da América Latina e do Caribe. O Chile, com o Brasil, pode estar na vanguarda desse processo revolucionário. Senhor presidente, senador Jorge Viana, eu vou pedir a gentileza, porque até com a ajuda de Marcelo Zero, fiz um pronunciamento a quem muito agradeço, mas um pronunciamento bastante extenso. Peço que seja considerado na íntegra. Eu sei da importância, e o único problema nosso é que vamos ter uma sessão já, muito bem. Ainda dando sequência à sessão do Congresso, e será nesse plenário. Muito bem. Como tem alguns colegas que querem fazer uso, claro, eu peço a compreensão do querido colega senador Suplicy. Então, solicito que seja considerado na íntegra e desejo concluir e peço que, ao final desta sessão, possa ser lida a justificativa para o requerimento de voto de aplauso à nova presidenta da República do Chile, senhora Michelle Bachelet, por seu extraordinário êxito nas últimas eleições naquele país, e peço que seja considerada na íntegra também a justificativa, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência será atendido